Boa tarde, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar com o nosso abraço virtual. Acredito que até encontrarmos uma vacina e todos estivermos vacinados, o nosso abraço terá de ser virtual, mesmo se estivermos juntos fisicamente, o abraço ainda não será fisicamente próximo, mas o amor e o carinho continua mais próximo do que nunca. Hoje a gente vai continuar a falar das minhas experiências cinematográficas, que são pequenas, mas são experiências que, pequenas eu digo, são poucas, mas são experiências que eu acredito que é importante dividir isso com vocês. É engraçado que há muito tempo eu dou aula fisicamente com a maioria de vocês e a gente nunca conversou sobre essas coisas, e eu pensando, refletindo sobre isso, achei que era importante dividir com vocês, tanto as experiências no teatro, como eu já falei nas outras aulas, as experiências em cinema, em televisão, todos os cursos que eu fiz, porque eu sempre aprendi muito ouvindo atores, artistas. A gente aprende muito com a experiência dos outros. E é engraçado que depois de tantos anos eu fui perceber a importância disso, de dividir essas experiências com vocês agora. Hoje a gente vai falar do processo do Cão que Morde Dentro. É um curta-metragem que ele nasceu a partir de uma oficina de cinema aqui no Taboão da Serra. Eu amo cinema, não só como atriz, eu amo tudo no cinema, todas as áreas que existem ali. E aí eu fui fazer essa oficina, e nessa oficina eu consegui aprender um pouco de várias coisas, porque na prática nós tínhamos que fazer um pouco de tudo. Então eu dirigi o curta com a Jaqueline Meira e fiz outras funções também. Tive outras funções nesse curta-metragem, tanto como diretora de arte, fiz produção, auxiliei a edição. Eu não sei realizar a edição, eu não sei fazer, mas eu sabia em que momento que eu queria que aparecesse determinado corte ali, que pulasse para outro momento. Então eu fiquei do lado do professor de edição falando o que eu queria que viesse depois do que, antes do que, e que momento que entraria a música. Eu me enfiei no bom sentido em todos os meandros, em todas as áreas do curta, justamente para aprender. E porque aí é uma característica minha, desde muito nova eu sempre acompanhei muito cinema na vida, vi muita coisa, vários tipos de filme. Então eu me interessei em, em aprender com cada área. E isso, como atriz, para mim foi essencial. Essencial. Porque hoje em dia, como atriz, eu sei me posicionar melhor muitas vezes para a câmera, para a luz. Eu normalmente sei pensar em que lugar que fica melhor, os objetos, a roupa, às vezes, que tipo de roupa seria melhor naquele momento, se forem filmar. Eu já trabalhei, eu vou até falar desse curta agora na sequência, Elga. Elga é um curta que eu fiz como atriz. Era uma turma de formandos da FAP, e eu ia fazer, eu fiz o teste, eles ofereciam um cachê na época, e eu fiz o teste para a personagem principal, que era a Elga. É um curta não realista, numa atmosfera mais onírica, mais de misturando realidade com fantasia, mas é uma atmosfera que
não é com base no que acontece de fato, mistura o sonho dela com a vida dela e você não sabe o que é sonho e o que não é. E é extremamente interessante, falando a verdade para vocês. Se eu não tivesse feito o curta e visse, eu gostaria bastante. Também é de um aluno, na época era aluno, chamado Matheus Rego, que se formou na FAP, excelente, muito diferente de tudo que vocês provavelmente estão acostumados a ver. Eu fiz um teste para o papel, passei e eles contrataram vários atores, mas eram poucos atores que faziam os papéis principais e a gente gravou em mais de um mês, eu acho. Eles buscavam cada ator na casa deles para ir filmar. Era numa região bem longe daqui. Acho que era lá pro lado da Zona Sul. Não lembro se era para aquele lado do Ana Rosa, o Jabaquara. Eu sei que era para aquele lado. Não lembro de agora nesse momento o bairro exato. E a gente filmou também na praia. Aquelas coisas de novela ou de cinema. A cena da praia foi gravada, foi filmada muito tempo depois, uns meses depois, assim, porque tinha que arrumar a praia, locação, tudo mais, então deu um trabalho diferenciado. E quando eu fui fazer o Elga, por que eu lembrei dele quando eu estava falando do Cão que Morde Dentro? Porque quando eu fiz o Elga, tinha uma cena que a personagem rodava, tinha uma pessoa que estava filmando, que foi contratado para filmar só esse momento, que era o momento que a personagem entrava num delírio ali, e essa pessoa, esse profissional, ele operava um tipo de câmera, que é Steadicam, que é um tipo de câmera diferente que eles têm que colocar, prender no corpo. Ele prendia no corpo e girava junto comigo, me filmando. E a personagem tinha que passar mal e se apoiar na penteadeira dela, na mesinha do quarto dela. E essa mesinha tinha sido estudada pelo pessoal da direção de arte, tinha vários objetos ali, todos pensados para aquela personagem, que é aquilo que a gente conversa no teatro também. O figurino é pensado para aquela personagem. Aliás, o figurino desse trabalho do Elga foi feito especificamente para mim, porque a personagem tinha que dar uma impressão de estar engordando muito e muito rapidamente. Então o figurino ia num crescente maravilhoso. E aí toda a mesinha tinha objetos que tinham sido pensados especificamente para aquela personagem. Como eu já tinha trabalhado com direção de arte no curta que eu tinha dirigido também, e eu sabia o trabalho que era, o cuidado que se tem na arte para cuidar, vou colocar aquele objeto que talvez se ele for visto é bacana e tal. Eu cheguei para a pessoa que estava trabalhando com a arte, eu falei, o que é melhor para você que apareça esse objeto aqui, que era como se fosse um Elvis Presley, assim, de Havaiana, ou esse outro objeto, que eram objetos que estavam em locais diferentes da escrivaninha. Como eu ia da penteadeira, como eu ia fingir que estava passando mal ali e a câmera ia me pegar, ia pegar próximo aos objetos, eu queria saber para a direção de arte o que eles queriam mais que aparecesse. Aquele Elvis ou aquele outro objeto que estava na outra ponta. Se fosse o Elvis, eu cairia para o lado do Elvis. Se fosse o outro, eu cairia para o outro lado. Você vai falar, ai, mas é um detalhe, para que se preocupar com isso, professora? Tudo num trabalho sério, seja de cinema, de teatro, de televisão, tudo é pensado com cuidado, rigor e amor mesmo para o projeto.
Você vai falar: "Ah, mas isso não, quem define é o diretor, não é o diretor de arte". Se eu posso valorizar através do meu trabalho, o trabalho que o diretor de arte teve, eu vou valorizar. Para o diretor existem coisas que são mais que são detalhes que talvez para o diretor geral do projeto não faça tanta diferença. Mas para o diretor de arte, ele pegou um carinho por aquele objeto, seria legal se o objeto aparecesse. Ou ele estudou e acha que aquele objeto combina tanto com a cena que eu estou fazendo que ele gostaria que aparecesse. Então não me custa fazer a cena de uma forma que aquele objeto apareça. Claro, o mais importante é a gente fazer o nosso trabalho como atores, com veracidade, com verdade, com carinho, tudo. Mas se a gente pode valorizar o trabalho do profissional que faz parte do projeto, e se a gente pode usar aquilo a nosso favor também, porque às vezes aquele objeto vai me ajudar a compor o personagem que eu estou fazendo, vai ajudar na minha concentração. Então eu penso nisso tudo. Aí eu falei: o que você prefere? A pessoa preferia que eu caísse, se fosse o caso, para o lado do Elvis, Elvis Presley, que era um bonequinho pequenininho. Aí eu fui cair, me apoiei perto daquele Elvis e continuei a cena. Então são detalhes que no decorrer da nossa vida profissional a gente vai descobrindo que isso é cuidar do projeto como um todo. Eu tenho que prestar atenção no meu trabalho e cuidar do meu trabalho. Isso é o mais importante. Mas também é bacana quando a gente consegue ajudar o outro, ajudar os outros a compor um trabalho que fique bonito e digno de ser apresentado para todo mundo. Isso não quer dizer que eu vou deixar de cuidar do meu trabalho de atriz, isso quer dizer que eu vou me atentar a tudo. Então, num outro sentido também. Se eu sou atriz e eu me apoio ali, estou dando exemplo, e tiro um objeto de lugar, na hora que eu me apoiei, quando eu voltar a fazer a cena, porque na hora de filmar, vai ser filmada várias vezes a mesma cena. No cinema acontece isso. Então, várias vezes vão pedir para eu cair do mesmo jeito, fazer o mesmo, a mesma ação. Se cada vez que eu cair, eu caio num lugar, eu derrubo um objeto e deixo o objeto derrubado, isso é um descuidado que vai acabar falhando na continuidade. Às vezes as pessoas estão assistendo direção, todo mundo, às vezes está de olho e vê que houve uma não continuidade ali da cena. Caiu um objeto, vamos colocar no lugar. Mas às vezes a pessoa está cuidando de tanta coisa que não tem tempo de ver que caiu um objeto. Então eu sou atriz, se eu fiz a primeira cena e caiu um batom, todas as vezes que eu fizer, eu tenho que derrubar o mesmo batom, do mesmo jeito, de preferência. É um trabalhão, é um trabalhão. Se fosse fácil, a gente não precisava estudar para isso. Ia lá, gravava de qualquer jeito e tudo bem. Tem que prestar atenção em tudo, na atuação e nos objetos, na roupa, no cabelo. Se o cabelo tava os dois, eu tenho cabelo comprido, os dois para frente, ok. Mas se numa das passadas eu fiz com o cabelo assim e na outra assim, se eles juntarem, vai dar uma falha de continuidade aí. Peraí, o cabelo dela veio para frente como? Em que momento? Então a gente tem que estar atento, nós atores, com tudo, ter um cuidado com o projeto. Eu fiz também um trabalho chamado Camafeu. Estou com um bloco aqui para lembrar de tudo certinho. A Denise Lima que dirigiu. Foi em 2012. Foi um projeto também de uma turma que estava se formando e era um curta-metragem. Eram personagens, era uma coisa mais. Não era de terror,
mas era quase um terror psicológico ali. Era muito bacana. Eu e uma amiga minha, a gente fez as protagonistas do curta e foi muito bacana de fazer. Fiz escova para aquele personagem, cuidei para aquele personagem. É, eu e a minha amiga, isso não foi pedido para a gente, mas nós estudando o curta, o texto, a gente pensou nisso. Nós significávamos a mesma pessoa quase na história. Então, de uma forma diferenciada, tudo. Então, a gente conversando, a gente resolveu criar um gesto parecido que nós duas fizemos. Um gesto não, era uma forma de fazer com a boca. Tanto ela fazia como eu, de uma forma que todo mundo que visse percebesse que tinha alguma coisa em comum entre a gente, mesmo sem saber exatamente o que era. Então a gente criava isso, que era algo sutil, porque no final da história teria um significado maior. Então foi algo que a gente criou pensando em criar um elo entre eu e ela, para que no final as pessoas descobrissem o que estava acontecendo ali. Então foi um curta muito interessante que a gente fez. Também exigiu uma produção cuidadosa, que marcasse com a gente as coisas certinhas, serviam lanche, almoço, janta para a gente. Mesmo quando são equipes que estão estudando, fazendo uma faculdade, terminando de fazer uma faculdade, quando eles vão fazer um curta-metragem ou gravar como se fosse um comercial para a faculdade deles, eles também têm que ter esses cuidados que uma produção profissional tem, que é de alimentar os atores, de, na medida do possível, pagar esse elenco, se ter atenção, cuidado com os profissionais que estão ali auxiliando o projeto deles de escola, auxiliando com o próprio trabalho. Então foi um trabalho muito bacana. A gente fez. Tem um trabalho chamado Entre Porcos e Homens. Entre Porcos e Homens, eu fiz parte do projeto desde o começo. Era um grupo de atores, diretores, um monte de gente de áreas diferentes, artísticas, que queriam fazer cinema juntos. Um monte de gente que não tinha trabalhado com cinema e que queria fazer cinema juntos. Queria ter essa experiência, fazer um trabalho, e nós fizemos. Alguns tiveram a ideia do texto, e aí a gente foi pensando em como fazer junto. Na prática, quando são projetos de curtas-metragens e quando são projetos de grupos assim, na prática a gente acaba fazendo um pouco de tudo praticamente. Quando a gente quer e gosta daquilo, eu não me preocupava só com o meu trabalho de atriz, eu me preocupava em ajudar tudo que eu pudesse, a pensar junto, numa saída para determinada cena, tudo. Então foi muito trabalhoso e maravilhoso. Eu fiz a direção de arte com Marcos Gouveia. A gente pensou nas cores que predominariam durante o curta-metragem, que era vermelho e verde. Era um curta que tinha uma proposta a respeito do vegetarianismo, mas de uma maneira muito incomum e muito inteligente. Não era muito realista também. Eu confesso que eu gosto muito de vários tipos. Eu gosto de filme bom, essa é a verdade. Mas o não realismo me atrai bastante. Eu já percebi que eu gosto dessa fusão que existe. E o Entre Porcos e Homens ficou um resultado excelente. Eu não humildemente falo que eu acho que ficou um trabalho muito bom. Tem uma ex-aluna minha, a Maria Clara, que hoje em dia faz musical, trabalha com musical, vai participar agora do programa que o Jarbas Homem de Melo apresenta na TV Cultura sobre musicais. A Maria Clara foi minha aluna por muitos anos.
E nesse filme, Entre Porcos e Homens, ela topou quando ela era muito pequenininha, tinha uns 7 anos. Ela topou fazer parte de uma cena como figurante e ela passou, olha só, sem ganhar um tostão, porque era todo mundo ali trabalhando por amor à arte. Ela ficou, e os pais dela também, porque ficaram esperando ela. Ela ficou um sábado o dia inteiro lá no centro de São Paulo, no Anhangabaú, filmando embaixo de um sol forte. Até hoje eu penso isso, sou muito grata a ela. E eu estou dando esse exemplo para vocês porque o que faz um profissional muitas vezes não é o talento apenas. A pessoa fala, eu sou talentosa, chego em cena e arraso. Às vezes é a paciência, a entrega, a dedicação. Vocês veem, uma menina de 7 anos passou o dia inteiro no Anhangabaú, que se vocês colocarem no Google vão ver o tipo de lugar que é. Os pais dela também foram muito carinhosos de terem ficado lá esperando ela filmar. Passou 1000 vezes a mesma cena. Uma criança se empenhando tanto. Então, assim, o trabalho do ator exige um empenho, uma dedicação extremo. Por hoje, eu vou parar por aqui, porque ainda tem algumas coisas para falar e se não ficar comprido demais isso aqui. Às vezes eu vou que eu vou, né? Então, dessa vez eu vou dar uma picotada aqui para continuar na próxima. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Não acabou a pandemia, muito pelo contrário. Cada dia a situação é ainda mais grave, mais difícil. Portanto, se cuidem. Não saiam de casa sem necessidade, máscara. E se nós voltarmos a nos vermos pessoalmente, infelizmente, até que todos tenhamos tomado vacina, não poderemos ainda nos tocar. Nem vocês entre vocês e nem eu com vocês. Mas eu tenho certeza que a vacina vai sair e a gente vai poder tomar a vacina e depois que isso acontecer, a gente vai abraçar e se beijar com muita alegria no coração. Fiquem em paz. Até a próxima.